Meu nome é Geraldo Ventura, nós vamos ver nessa videoaula, aula número 6, continuações de limites. Essa aula se destina a alunos do terceiro ano do segundo grau, ou então terceiro ano do ensino médio. Nós veremos nessa aula limite da função polinomial para x tendendo a mais ou menos infinito. Nós vimos em aulas passadas que zero elevado a zero é indeterminado, do jeito que infinito dividido por infinito é indeterminado, zero vezes infinito, infinito menos infinito. Nós vamos trabalhar basicamente nessa aula de limite de função polinomial com esses três tipos aqui de indeterminação. Então, sendo uma função polinomial f de x de grau n com a índice n diferente de zero, aí foi dada a função polinomial f de x igual a índice n, x elevado a n, mais a índice n menos 1, x elevado a n menos 1, mais reticências, mais a índice 1, x, mais a índice 0. Então, essa é a função polinomial. Nós vamos colocar o x em evidência. Aí nós teremos, o maior expoente aqui é x elevado a n. Colocando x em evidência, nós vamos ter f de x igual a x elevado a n, que multiplica, abre parênteses, a índice n, mais a índice n menos 1 dividido por x, mais a índice 1 dividido por x elevado a n menos 1, mais a índice 0 dividido por x elevado a n. Isso aqui é divisão de polinômio. Basta você dividir o polinômio por x elevado a n, colocando em evidência. Lá da sétima série. Daqui a pouco nós veremos um exemplo com números, né? Com exemplos com coeficientes numéricos, vai ficar mais claro. Fazendo o x tendendo a mais ou menos infinito, esses termos aqui, ó, a índice n menos 1 sobre x, a índice 1 dividido por x elevado a n menos 1 e a índice 0 dividido por x elevado a n, que tende a zero, todos esses limites tendem a zero. Ok? Isso aqui, o limite disso aqui vai tender a zero, o limite disso aqui vai tender a zero, o limite disso aqui vai tender a zero. Isso, se não me engano, acho que é a aula número 2 ou número 3. Nós vimos isso em aulas passadas. Então, quem está pulando as etapas aí, é só voltar, acho que, se não me engano, a aula número 2 ou número 3, que você vai ver por que isso aqui tende a zero. Que seria esse limite aqui, ó. 1 sobre x, o gráfico de 1 sobre x, né? Quando o x tende a zero, aliás, tende a infinito, né? Ele vai tender para zero. Infinito seria essa posição aqui. Falei na aula passada que infinito não é número, infinito é tendência. Então ele vai tender para zero. Quando estiver tendendo para mais infinito, você pega aqui um pouquinho acima, você vai ver que o valor é zero. Então é por isso que esses limites desses termos aqui, ó, eles tendem a zero. Então o que sobra? Sobra x elevado a n vezes a índice n. Então, o limite de uma função polinomial quando o x tende a mais ou menos infinito, ele é igual ao limite de a índice n, x elevado a n, quando o x tende a mais ou menos infinito. Ou seja, traduzindo isso aqui, é o termo de maior expoente. O resto é tudo zero. Ok? Então, basta eu trabalhar com o maior expoente. O resto do polinômio, o inferior a esse expoente n, eu posso desprezar. Nós veremos isso com exemplos, que vai ficar claro. Aqui, ó, limite de 3x ao cubo mais x ao quadrado menos 3x menos 1. Eu posso tomar simplesmente o limite de 3x ao cubo. Isso aqui tudo eu jogo fora, o x ao quadrado menos 3x menos 1. Para esse tipo de polinômio, obviamente, né? Agora fazendo aqui pelo processo em evidência. Eu vou colocar x elevado ao cubo em evidência. Então, colocar ele em evidência, você pode dividir por tudo por x ao cubo, x ao cubo, x ao cubo, x ao cubo. Peguei todos esses termos aqui, o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo. São 4 termos, tá vendo? O primeiro, segundo, terceiro, quarto. Dividir tudo por x ao cubo. Lá da sexta série, conserva a base e subtrai o expoente. Ó. Você conserva o x e subtrai. 3 menos 3, 0. Sobra o número 3. 3 você subtrai de 2, dá 1. X elevado a 1. 3 você subtrai do expoente 1, dá 2. É ele aqui. E 3 você subtrai de x0, que aqui não tem x nenhum. Coloca ele aqui, ó. Que não tem x. Se tivesse, seria x elevado a 0. Então, 3 menos 0 é igual a 3.
3 menos 1 igual a 2. E 3 menos 2 igual a 1, expoente 1. E 3 menos 3, 0. Só sobra este coeficiente. Lá da sexta série, conserva a base e subtrai os expoentes. Isso que foi feito lá no início, quando eu coloquei o maior expoente em evidência. Ok? Obviamente, nós não iremos ficar fazendo isso aqui na resolução de exercícios. Então, esse limite tende para zero, o limite desse termo tende para zero, o limite desse termo tende para zero, que é a aula número 2. Você pode transformar isso aqui em soma de limites. O limite desse termo, mais o limite desse termo, mais o limite desse termo, mais o limite desse termo, que são as propriedades dos limites, ok? Então tem aluno, por exemplo, que fala, quero saber de propriedade, não, quero só resolver exercício. Então não vai saber por que isso aqui deu zero. Então você volta na aula número 2, você vai saber que eu fiz o limite desse termo, o limite desse termo, o limite desse termo e o limite desse termo, e esse é zero, esse é zero, esse é zero. Então fica com o maior expoente, 3x ao cubo. Infinito elevado ao cubo é infinito vezes infinito vezes infinito. O que vai dar infinito? Vezes 3 é infinito. Ou seja, se você multiplica 3 vezes uma coisa extremamente grande, você vai ficar com uma coisa ainda extremamente grande. Então o limite, como eu disse, não é número. Limite é tendência. Então está aqui, ó, limite de 3x ao quadrado menos 7x mais 1 dividido por 4x ao quadrado mais 2x menos 5. Só também o maior expoente, ó, x ao quadrado. Corta o x ao quadrado com x ao quadrado. Você observa que esses termos aqui eu desprezei, ó, foi desprezados. Né? X ao quadrado dividido por x ao quadrado é x elevado a zero. Você corta isso com isso. Ficou 3/4. Aí eu volto com a palavra limite. Então o limite da constante é a própria constante. Constante é um número pelado aqui, não tem variável não. Limite de 3/4 é o próprio 3/4. Vimos isso na aula número 2. Terceiro, esse limite aqui é um limite enganoso, né? Porque tem aluno que fala assim, o professor falou que é para tomar o termo de maior expoente. Aí ele toma o termo da raiz quadrada de x ao quadrado e de x. Raiz quadrada de x é x, fica x menos x, zero. Aí ele fala que esse limite é zero. Mas não é bem por aí. Então esse limite ele engana, né? Então eu não posso fazer isso, porque infinito menos infinito é indeterminado. Correto? Mesmo que eu substitua aqui, limite disso aqui, ó, já que é o maior expoente, seria esse aqui e esse daqui, né? Ficaria infinito menos infinito, que é indeterminado. Então, nesse tipo de exercício, eu sou obrigado a multiplicar e dividir pelo conjugado da função. Conjugado da função lá da oitava série, isso aqui com sinal trocado. Ó. Isso aqui é subtração, aqui é adição. Não troca nenhum sinal que está dentro do radicando, né? Isso aqui é o radicando. É só o termo da soma. Esse é o conjugado. Então você multiplica o numerador e o denominador, porque senão se altera o número, né? Agora, se eu multiplicar e dividir pelo mesmo número diferente de zero, eu vou continuar com a função equivalente. Então, o conjugado, basta trocar esse sinal aqui, ó, mais e mais. Coloque ele no numerador e denominador. Produtos notáveis. Isso aqui é o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Então, aí eu corto o índice, aqui, ó, esse 2 com esse 2. Radical vai desaparecer, que desapareceu, né? Menos x2 com mais x2 é zero. Sobrou 2x mais 4. Aqui, ó, 2x mais 4. Agora eu vou tomar o termo de maior expoente, que é este daqui e este daqui. Isso aqui eu jogo fora. Isso aqui eu posso desprezar. Do jeito que eu posso desprezar esse 4 daqui. Então a raiz quadrada de x2 é x. Então vai ficar x mais x. X mais x, 2x. 2x dividido por 2x é 1. Aí eu volto com a palavra limite, né? Tem gente que vai colocando limite, limite, limite. Eu prefiro voltar com a palavra no final. Então está aqui, ó, limite de 1 quando x tende para infinito. Então o limite da constante é a própria constante. Então o limite disso aqui é o número 1. Correto? Então você tem que tomar cuidado com esse tipo de limite. Foi por isso que eu deixei esse tipo de aula para depois das indeterminações de 0 sobre 0. Que eu acho importante você tomar cuidado com esse tipo de limite. Até a próxima videoaula. Devemos estar faltando mais umas 3 aulas aí para terminar esse assunto. Então, até a próxima.